Beleza. Vamos rever alguns aspectos da titulação ácido-base e depois trabalhar com a titulação de ácido fraco e, se der tempo, de base fraca, que é o que a gente não trabalhou ainda. A ideia hoje, se possível, já pelo menos trabalhar esses conceitos e fazer exemplo, né, para ácido fraco, começar a comentar sobre base fraca ou encerrar esse comentário, e amanhã ficariam só os ácidos polipróticos, né, para a gente poder estar conversando sobre. Eu gostaria de estar combinando algumas coisas com vocês acerca das avaliações, para eu fechar minhas avaliações de analítica. O que eu pretendo fazer? Hoje eu preciso caminhar bastante, porque como a gente ficou sem semana de exercícios, eu não quero dar exercício semana que vem em cima da prova, não. Eu não me sinto didaticamente confortável para fazer isso. Então, da mesma forma que eu propus na ambiental, eu vou estar disponibilizando também de analítica um estudo dirigido. O estudo dirigido, como ele é um instrumento de avaliação, mas ele não é exercício, eu não preciso fechar no mesmo dia. Então, eu vou disponibilizar o estudo dirigido na aula de analítica. Na verdade, vai ser da semana que vem, viu, gente? Porque amanhã eu gostaria que a gente trabalhasse com um videozinho de titulação ácido-base. E aí, esse estudo dirigido, a nota desse estudo dirigido é a nota que seria do exercício, mas aí abrindo ele, eu vou deixar ele aberto até o dia da prova, tá bom? Eu até recomendo que vocês tentem fazer no dia, quem tiver disponibilidade, obviamente, porque na semana de prova vocês têm N conteúdos para estarem sendo estudados, né? Aí talvez fique mais apertado. Mas às vezes naquele dia você não pode, mas naquele horário você não pode, mas pode num outro horário, tá bom? Aí vocês se organizam direitinho. E eu vou tentar abrir já à tarde, tão logo eu esteja disponibilizando, eu coloco no grupo, que já está disponível. Em geral, eu sempre coloco à tarde mesmo, mas programo para ele abrir às 19. Mas dessa vez, no horário que eu colocar, eu já vou deixar aberto. E lembrando que aí fica aberto até o dia da prova daquela disciplina, tá bom? Muito bem, vamos então relembrar, né? O que é a titulação ácido-base? É qualquer titulação em que a gente trabalha com soluções alcalinas. Quando eu estiver titulando uma base, quando a minha espécie que estiver no Erlenmeyer, o meu titulado for uma base, eu falo que é uma alcalimetria. Quando a espécie que está no Erlenmeyer, o titulado for um ácido, eu falo que é acidimetria, mas isso é só questão da terminologia. Se são ácidos e bases que eu procuro determinar a partir de titulação, eu chamo de titulação ácido-base. Serve como técnica de quantificação, porque numa titulação, a gente vai estar utilizando um indicador para mostrar que a reação já se encerrou. E quando a reação se encerra, eu consigo fazer uma leitura de volume que me dá a possibilidade de calcular a concentração da espécie que eu não conhecia. Então, esse é o objetivo principal da titulação: determinar a concentração de uma espécie, em se tratando de titulação ácido-base, determinar a concentração de uma espécie ácida ou de uma espécie básica. Bom, a gente já viu na aula anterior, e eu coloquei algumas figuras nessa aula de hoje também, para a gente reavaliar, relembrar, né? A chamada curva de titulação, que é um gráfico que vai descrever para mim qual que é a variação do pH enquanto eu estou realizando aquele procedimento. E a gente vai perceber nessas curvas de titulação, ela tem uma inflexão muito acentuada em determinado ponto, que é o que a gente chama de zona de transição própria, porque é ali, nesse espaço, que eu vou, então, ter a percepção da minha viragem. É ali que eu vou conseguir avaliar que a reação terminou, que já terminou todo o ácido que estava no Erlenmeyer ou toda a base, que já está sobrando a outra espécie. Então, ali a titulação acabou. E, graficamente, eu consigo determinar até em que pH que isso acontece, né? Na verdade, pelo cálculo, a gente consegue também fazer essa determinação de pH, tá bom? Bom,
A gente vai chamar, então, de ponto de equivalência. Tem alguns autores que vão chamar de ponto estequiométrico. Pouco, são poucos, tá? Mas um ou outro fala, né? Corresponde, então, aquele ponto que vai ser dado a partir da estequiometria da reação e que indica que todo o titulante reagiu com o titulado. Todas as espécies que estavam envolvidas e que reagiam entre si, no caso da titulação ácido-base, essas espécies de interesse para mim são o H+, e o OH-. Quando a reação termina, todo o H+ já reagiu com todo o H-, é quando eu tenho o ponto de equivalência ou ponto final teórico. Só que a gente não vê esse ponto, porque os ácidos e bases dissolvidos em água, eles são... a gente vai ter como resultado uma solução que é incolor, né? E aí, o que a gente faz para conseguir visualizar? A gente utiliza o indicador. Então, o ponto final da titulação, lembrando de novo, já são as gotinhas de titulante que reagiram com o indicador. Se o meu titulante é o H+, todo aquele H+ já reagiu com o H- que estava lá no Erlenmeyer, que estava lá como titulado. Reagiu totalmente. A gotinha a mais que vier vai reagir com o indicador e aí eu vou visualizar, tá bom? Bom, a gente pode fazer titulação ácido-base com todo o ácido e com toda a base? Não, a gente tem alguns requisitos para trabalhar com essa técnica de determinação. Que requisitos são esses? Eu preciso ter ácidos e bases cuja reação seja simples e que a gente conheça a estequiometria da reação. Então, eu preciso saber descrever a minha reação numa equação química balanceada. Eu preciso ter informações bem precisas. Há pouco eu falava com vocês na aula de ambiental sobre as substâncias úmicas. A gente tem substâncias úmicas ácidas, a gente não faz por titulação, porque a estrutura delas é tão complexa e existem tantos tipos que a gente não vai conseguir colocar exatamente a fórmula ali para falar tanto que reage com tanto. Vai ser bem complicado fazer isso, né? Então não é todo ácido e toda base, não. Outro fator que é de extrema importância, eu vou trabalhar com uma técnica de análise, é importante sim que ela seja rápida. Eu preciso de resposta rápida, porque tem mais amostra chegando no meu laboratório, eu estou precisando dar retorno para o meu cliente. Então, é um fator importante. Só dá para fazer titulação ácido-base. Na verdade, gente, essas regras aí, elas valem para os outros tipos de titulação também. A gente está falando no ácido base, eu estou com esse foco, tá bom? Mas ali aonde a reação termina, que é o ponto de equivalência, onde toda a espécie titulante reagiu com a espécie titulada, tem que ter alguma mudança química mensurável, química ou física. Tem que ter uma mudança de pH, ou de temperatura, ou de condutividade, ou de solubilidade. É claro que a gente sabe que quando for a mudança de pH, que é o caso das titulações ácido-base, a gente vai precisar de um indicador para perceber que terminou o processo, né? Bom, como é que a gente determina, então, esse ponto final? E a partir da utilização de um indicador, e existem vários, porque eu preciso selecionar um indicador cuja cor, cuja mudança de cor vai acontecer próximo do ponto de equivalência. Por isso que a gente tem indicadores diferentes. Não usar a fenolftaleína para tudo. Mas nem todas as espécies vão sofrer, vão terminar a sua reação. E eu vou poder ter essa visualização de diferença de cor naquela faixa de viragem da fenolftaleína. Então, eu preciso saber quais espécies eu tenho no titulante e no titulado, saber se é ácido forte, ácido fraco, o pH de viragem esperado é tanto. Ah, mas gastou 5 ml a mais, 5 a menos. Não é esse o critério. O critério são as informações acerca das propriedades das substâncias que eu estou trabalhando, para eu ter uma ideia e, a partir daí, escolher o meu indicador, tá? Bom, a gente tem titulação feita a partir de método instrumental também. Existe titulador automático. No titulador automático, não precisa de indicador.
Não precisa, gente, porque ele vai, em geral, a gente vai ter eletrodos ali associados ao processo de titulação. E esses eletrodos, eles vão conseguir perceber a mudança química ou física que está acontecendo no meu sistema sem que exista a necessidade de ter uma mudança visual. Então, o eletrodo ele pode determinar que teve aquele salto de pH, que é caracterizado lá na curva de titulação, e que me dá o ponto de viragem. Ele pode determinar que teve uma mudança na corrente, quando for, por exemplo, uma titulação de oxirredução. Nos tituladores automáticos, o próprio equipamento identifica esse ponto de equivalência sem que eu precise do indicador. Bom, tem alguns cuidados que são essenciais para que nós possamos realmente utilizar esse método com confiança. Bom, o titulante, vamos relembrar o geral do método, né? Eu vou ter uma amostra, que eu chamo de titulado. A amostra vai estar condicionada no Erlenmeyer, onde eu também acrescento um indicador. E eu vou ter uma bureta preenchida com o titulante. O titulante eu tenho que saber a concentração, porque a partir da estequiometria e do conhecimento dessa concentração, que eu determino a concentração do titulado. Muito bem. Para que essa confiança exista, eu preciso ter uma certeza muito grande na concentração do titulante. E eu só posso ter essa certeza se o meu titulante for uma solução padrão ou for uma solução padronizada. O que é uma solução padrão? Uma solução preparada a partir de uma substância que eu considero como um padrão. E aí nós vamos ver quais que são os requisitos para eu considerar que uma substância é um padrão. Se eu não tiver uma solução padrão, eu preciso pelo menos ter uma solução padronizada, que é uma solução que foi titulada a partir de um titulante, que é padrão. Mas vamos ver aí quais são os requisitos do chamado padrão primário. Primeiro, o que é, né? O padrão primário, ou minha referência, é um composto altamente puro, que eu vou... Bom, tem algumas características, eu vou comentar daqui a pouco sobre essas características, mas ele tem que ter um grau de pureza muito alto para que simplesmente indo lá, fazendo uma pesagem de certa massa desse padrão, eu possa fazer a diluição e garantir que eu tenho uma certa concentração. Bom, por que eu estou comentando isso, sendo que a gente faz solução há tanto tempo e ninguém nunca, né? Eu nunca cheguei para vocês e falei assim, gente, vamos fazer aqui uma marcha analítica, mas aí eu preciso usar um padrão para eu fazer aqui a precipitação dos cátions do grupo tal, porque a determinação na marcha analítica ela é qualitativa, é só para identificar a presença de uma substância. Agora aqui a gente quer quantificar. A gente quer apresentar a informação de qual a quantidade, qual que é a concentração da substância analisada. Por isso, eu preciso ter uma confiança muito grande na titulação, na preparação do titulante. E eu só garanto uma concentração se eu tiver preparado a minha solução com uma substância cuja massa que eu pesei, eu posso ter certeza, é isso aqui mesmo de massa que tem. Ela não tem impurezas em quantidade suficiente para dar alguma mudança aqui nessa massa. Para eu não poder acreditar que essa massa é realmente a que eu estou aferindo aqui na balança. Então, um exemplo de padrão é o bifitalato de potássio. O bifitalato de potássio a gente costuma ser o primeiro aí que a gente trabalha na titulação ácido-base, né? A gente faz a primeira titulação com ele, uma solução de bifitalato na bureta, padroniza um NaOH e usa esse NaOH para padronizar o ácido. Mas vamos ver quais critérios que um padrão primário precisa atender. Primeiro, eu já tinha falado, né? Altamente puro. Essa questão de estabilidade ao ar, o tempo que eu estou manipulando esse composto, o tempo que o frasco do meu reagente fica aberto, não pode ter absorção de umidade do ar. Isso quer dizer que eu não posso lidar com um composto que seja higroscópico. Não pode já ter na sua estrutura
água de hidratação. Gente, essa água de hidratação não é a água que eu uso para dissolver, não. É quando a gente tem aqueles compostos cuja fórmula já está associada a uma certa quantidade de moléculas de água. Um exemplo, aquele sulfato de cobre que tem 5H2O, ele é CuSO4.5H2O. Tem até um Condés também, né? Não pode ter essa característica, porque essa água que já vem associada à substância, que é cristalizada junto, que é a água de hidratação, mesmo com uma temperatura ambiente um pouquinho mais alta, ou com pequenas alterações, ela pode ser ela pode ser perdida, né? Tem que ser resistente à umidade, preciso conseguir esse padrão com facilidade, em termos de disponibilidade e de custo, tem que ser solúvel ali para minha titulação. E uma coisa que é legal de padrão, sempre são compostos cuja massa molar é considerada alta. Por quê? Cada vez que a gente vai fazer a pesagem de uma substância que tem baixa massa molar, o erro da balança vai significar muito diante da massa de um mol daquela substância. Quando eu trabalho com uma substância que tem alta massa molar, esse erro relativo, o erro da balança, a gente não tem como fugir dele, a gente não tem meios ou técnicas para evitá-lo, é um erro do instrumento. Eu minimizo quando eu trabalho com uma substância de alta massa molar, tá bom? Bom, padrão secundário, eu gosto mais, eu usei o termo que estava no livro que eu costumo trabalhar, mas eu gosto mais de utilizar solução padronizada. Sabe por quê? O secundário já é um composto que eu vou sim usar como titulante, mas ele já tem que ter sido padronizado. E para padronizá-lo, eu uso o padrão primário, tá bom? O exemplo é que a gente tem o NaOH, né? Eu posso titular ácido com NaOH, mas ele tem que ter sido padronizado. A propósito, ele é padronizado com o padrão primário, tá? Bom, a partir disso eu consigo fazer minha solução padrão, que é aquela que eu conheço realmente a concentração. Posso falar assim, ó, estou enchendo aqui a minha bureta com uma solução cuja concentração eu calculei e tenho confiança nela, tá certinha. Não só pelo cálculo, mas pelas características tanto das substâncias que formam aquela solução, quanto da minha preparação, né? O ideal é que eu tenha uma solução padrão estável, porque eu não preciso ficar padronizando-a. A gente vai ver que aqui na titulação ácido base, beleza, de boa, NaOH estável, mas tem algumas titulações, como por exemplo, algumas situações em que a gente faz titulação de oxirredução, em que você não pode guardar a solução, não. Você vai preparar o tanto que você vai usar ali, acabou. Mas se for titular no outro dia, vai fazer outra. Tem que reagir rapidamente, porque a gente está gotejando. Se demorar para reagir, tá, eu gotejei, deixa eu esperar para ver se muda a cor, depois eu gotejo mais um pouquinho. Não é condição para que a gente possa trabalhar com titulação ácido base ou qualquer outra titulação. E naquele ponto final ali, onde a reação acaba, todo titulante tem que ter reagido com reagente. Não pode ter formação de substância intermediária, não pode ter uma parte que deixou de reagir. Esses critérios todos têm que ser observados. Gente, aqui eu vou bem rapidinho, que é o que eu tinha falado na aula passada, mas eu queria detalhar um pouco mais da curva, porque a questão das curvas de titulação já ficou no finalzinho da aula, né? E era sexta-feira, já 10 e alguma coisa, né? O sono já estava pegando, a gente já com o olhinho miudinho, né? Mas, enfim, a curva vai apresentar 3 regiões, né? Vamos relembrar, eu tenho uma região inicial com pH baixo, um salto de pH e uma região final em que o pH volta a subir. Então, são essas 3 regiões da curva. Para que essa curva apresente essa característica, alguns cálculos são feitos para gerar aqueles pontos que a gente utiliza para traçar a curva, né? São 4 etapas. A primeira etapa determina-se, então, o pH antes de começar, isso para montar a curva de titulação, tá? Eu determino o pH antes de começar a titulação, vai ser basicamente o pH do ácido forte, né? Depois a gente acrescenta uma pequena quantidade de base para reagir parte do ácido, para eu conseguir perceber que já está tendo ali inflexão, que está tendo mudança na curva, mas é aquela parte de baixo ainda bem pequenininha. A terceira etapa
é quando todo o ácido já reagiu com a base. Acabou o ácido, não tem mais ácido, pH vai subir, porque eu passo a estar determinando, então, o pH da base que está sobrando. E uma última etapa, que é após o ponto de equivalência, em que o pH predominante é da base que sobrou. Então, essa foi a curva que a gente trabalhou. Aqui, ó, esses pontos aqui são o cálculo que vai estar acontecendo. Antes, né? Aqui ó, no iniciozinho ainda não adicionei nada, fui lá e medi o pH. Aqui eu comecei a adicionar a base, ó. O pH vai subindo devagarinho, porque ainda está acontecendo reação entre o OH- que eu estou acrescentando no H+. Quando todo o H+ reagiu, eu estou com a bureta aberta, continua pingando. O que vai acontecer? Começa a sobrar base, aí a gente dá esse salto de pH. Olha só, o pH estava em torno de 3, a inflexão dessa curva vai até 11. E isso aqui é rápido, percebe que antes, ó, 5 ml, tinha mudado, o pH sai de 1,5 mais ou menos, não tinha nem chegado em 2, já tinha 5 ml. 10 ml, o pH estava chegando em 2, 15 ml, o pH estava 2 e pouquinho. Quando chega aqui, mais ou menos, está entre o 15 e o 20, né? Sei lá, uns 18, ó, o pH deu um salto. Quer dizer que aqui aconteceu o ponto final. Aqui acabou todo o H+, é aqui que eu vou usar, esse volume aqui da inflexão, do meio da inflexão, é que eu uso para determinar o meu volume e fazer aquele cálculo de concentração, que hoje nós vamos fazer de novo, tá? Bom, então olha só. Lembrando sempre, gente, que essa mudança brusca de pH, que eu estou aqui utilizando esse termo inflexão da curva, é uma mudança grande na posição, na direção da curva, a gente vai ter que ficar bem atento onde começa, onde termina, qual que é esse espaço, e metade desse espaço é que é o meu ponto de equivalência. Foi descrito ali como quarta etapa de acréscimo. Se a gente continuar acrescentando base, na verdade, quando a gente faz titulação, assim que a gente percebe a virar, a gente fecha a bureta, não continua acrescentando mais nada não. Para montagem de curva, a gente acrescenta mais um pouco para perceber que depois da viragem o pH volta a se estabilizar. Ele passa a não ter alterações significativas. A alteração significativa de pH ela ocorre exclusivamente aqui nesse intervalo em que está acontecendo a viragem. Metade desse intervalo é sempre o meu ponto de equivalência. Quando eu tenho ácido forte com uma base forte, esse ponto de equivalência vai ser 7, né? Eu coloquei aqui abaixo a curva de quando a gente está... Aqui a gente tinha o ácido e foi acrescentando a base. Quando a gente tem o contrário, tem a base e vai acrescentando o ácido, eu queria lembrar para vocês que a curva começa com pH alto, ó. Tá vendo ó, como é que a minha curva começa de cima? Ela é semelhante em termos do desenho, da inflexão. O pH de viragem também vai ser 7, porque é uma base forte e um ácido forte. Né? Meu ponto de equivalência também ocorre em 7. Mas percebam que se é uma base, o pH começa alto. Então, o desenho da curva vai ser diferente. Será que eu consigo colocar as duas na tela? Ah, não, só se eu diminuir aqui. Eu vou diminuir, gente, só para deixar as duas na tela, para a gente ter essa possibilidade de comparação, tá? Quando é uma curva de ácido e quando é uma curva de titulação de uma base. Ó, tem que diminuir mais, não vai não. Agora ficaram, né? Então, ó, a primeira curva, ácido sendo titulado por base, o pH vai subindo. A segunda curva, base sendo titulada por ácido, o pH vai descendo. O ponto de equivalência nos dois casos é 7, porque nós estamos considerando que as duas espécies, tanto o ácido quanto a base, são fortes. Primeiro caso, ácido forte, titulado com uma base forte. Segundo caso, base forte, titulada com um ácido forte. Beleza, vamos ver o segundo caso aqui agora, que é o que a gente vai fazer uma conta com ele, tá bom? Nós já chegamos nos 10 minutos finais dessa aula. Eu faço o seguinte, pessoal, eu vou comentar, e aí, claro que com 10 minutos não dá tempo de eu comentar e fazer exercício. Eu comento, aí eu termino e já recomeço a aula para a gente fazer o cálculo,
tá bom? Bom, vou ter aquele probleminha do tempo do Zoom converter, porque eu estou gravando a aula, mas acaba não sendo tanto tempo assim, não. Bom, e quando a gente tem um ácido forte? Gente, o procedimento é o mesmo, um ácido fraco, perdão. O procedimento é o mesmo. O detalhe é que a gente não neutraliza com base fraca. Percebam que o titulante, ele é sempre a base forte ou o ácido forte. Isso é um critério para que eu garanta minimização de erro na titulação. Se o meu titulante for um ácido fraco ou for uma base fraca, o que acontece é que o alfa dele também vai estar ali. A fraco quer dizer que o alfa vai estar abaixo de 5%. Eu tenho muito pouco OH, se for OH-, se for a base, ou H+, se for o ácido, dissociado no meio. Então, primeiro, isso vai interferir no tempo da minha reação, vai interferir. O H+ ou o H- está sendo liberado lentamente, em pequena quantidade, então interfere até na reação em si, e eu acabo levando erros para o processo. Se o meu objetivo é trabalhar com uma determinação que é quantitativa, foco, minimização de erro, bom? Bom, quando a gente trabalha com um ácido fraco como titulado, lembra sempre, gente, o titulado está no Erlenmeyer. Titulado é a minha amostra, o que eu quero determinar a concentração. Já o titulante, ele vai ser o que vai estar na bureta. É aquele que eu conheço a concentração, né? Bom, a fim de se trabalhar com a curva, de se ter dados para montar uma curva, eu também vou seguir aquelas mesmas etapas. Eu vou fazer uma determinação de pH só do ácido fraco, sem ter acrescentado nada de base, para eu ter ali meu ponto inicial, para eu saber da onde que a curva parte. Num segundo momento, a gente abre a bureta, mas faz uma medida antes de acontecer a viragem. Lembra que no titulado, no Erlenmeyer, eu tenho sempre que colocar o indicador. Senão a reação acontece, mas eu não tenho como visualizar que ela aconteceu. Tá bom? Então, aí a gente vai colocar uma pequena quantidade da base, né? O que vai acontecer é que o sal formado, juntamente com o ácido que ainda está presente, vai levar à formação de uma solução tampão, que é o que? Ácido fraco com o sal que tenha o ânion em comum, né? Bom, no ponto de equivalência, a base que eu acrescentei, a quantidade de base que eu acrescentei, é suficiente para reagir com todo o ácido que estava lá. Então, é ali que a curva vai dar um salto. Vocês vão ver que aquela diferençazinha na curva da titulação, quando o ácido é fraco, ela é mais suave. A inflexão ela não é tão acentuada como lá no ácido forte, né? Bom, depois que acontece a viragem, se eu for montar a curva, eu deixo, então, que um pouco mais de titulante vaze ali, caia da bureta, para a gente ter, então, o finalzinho, esse finalzinho aqui da curva, né? Bom, quando a gente olha para a curva, não é muito diferente não, né? Bom, pelo menos essa aqui não está muito diferente. O que acontece, que a gente vai perceber uma diferença significativa, vocês vão ver no cálculo também, é com relação ao volume. E uma outra diferença importante, gente, é que o pH, quando eu titulo um ácido fraco com uma base forte, o pH que vai corresponder ao ponto de equivalência, ele vai estar abaixo de 7. Lembra que eu tive a formação de um tampão aqui. Tampão é uma substância, é um sistema que vai ter resistência à alteração de pH. Então, essa inflexãozinha aqui, ela vai ser menor, eu não vou ter ela tão extensa, e o ponto de equivalência, ou seja, a metade aqui da inflexão, vai estar abaixo de 7 se o ácido for fraco. Tá bom? Bom, vou encerrar para a gente poder voltar fazendo esse exemplo, tá bom? Porque o tempo agora não vai ser suficiente. Se vocês, quem não deixou, se quiser deixar o nome ou o termo presente lá no chat, eu já confiro para registrar a presença de vocês.